Se você recebesse uma segunda chance de vida, os seus pecados do passado ainda contariam contra você? Imagine essa situação. Alguém vive uma vida cheia de erros, comete pecados graves, morre e, de repente, volta à vida. Essa pessoa ganha uma segunda oportunidade, um recomeço. Mas e a primeira vida? Ela é simplesmente apagada? Os pecados cometidos antes da morte são perdoados automaticamente? Essa é uma questão que intriga muita gente. E a história da ressurreição de Lázaro nos dá pistas fascinantes para pensar sobre isso. A ressurreição de Lázaro, narrada no Evangelho de João, é geralmente lembrada como um dos maiores milagres de Jesus. É uma demonstração de poder impressionante. Mas essa história é muito mais do que um simples espetáculo de poder. Ela toca em questões profundas sobre morte, juízo e a justiça de Deus. Lázaro atravessou a fronteira entre a vida e a morte e voltou. O que isso significa para a responsabilidade moral que todos nós temos? O que nos diz sobre a graça divina e o nosso destino eterno? Será que Lázaro recebeu um tipo de recomeço divino, uma folha em branco? Ou sua história revela algo ainda mais profundo sobre a autoridade de Deus, sobre a vida e a morte? Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes desse relato bíblico para entender como a ressurreição de Lázaro desafia nossas ideias modernas sobre fé, justiça e misericórdia. E mais importante, vamos descobrir como esse evento, que aconteceu há 2000 anos, continua falando diretamente com os cristãos do século XXI, oferecendo respostas para as nossas angústias e perguntas mais existenciais. Prepare-se para ver a história de Lázaro como você nunca viu antes. Para entender a profundidade do que aconteceu, precisamos voltar à cena. A Bíblia nos conta que Lázaro estava doente. Suas irmãs, Marta e Maria, mandaram um recado urgente para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. A resposta de Jesus é, no mínimo, surpreendente. Em vez de correr para curar seu amigo, ele espera. Jesus fica onde está por mais 2 dias. Essa demora é crucial. Não foi um atraso acidental ou descaso, foi intencional. Jesus queria que a situação chegasse ao seu limite, ao ponto sem retorno, segundo a lógica humana, para que o milagre que ele estava prestes a realizar fosse inquestionável. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Para os judeus daquela época, isso era significativo. Havia uma crença de que a alma pairava perto do corpo por até 3 dias, esperando para voltar. Ao 4º dia, a decomposição já teria começado e qualquer esperança de retorno estaria perdida. O corpo já cheirava mal. A morte era definitiva, selada. Marta, sempre prática, expressa essa realidade quando Jesus pede para remover a pedra do túmulo. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias, ela estava dizendo. É tarde demais. Não há mais nada a ser feito. Exatamente nesse cenário de desespero e finalidade que Jesus age. Ele não está ali para simplesmente consolar uma família em luto. Ele está ali para demonstrar quem ele é. Diante do túmulo, Jesus chora. Esse é um dos versículos mais curtos e poderosos da Bíblia. Jesus chorou. Isso nos mostra sua profunda humanidade, sua empatia pela dor de seus amigos. Ele sente a dor da perda, o peso da morte que assola a humanidade. Mas logo em seguida, sua divindade entra em ação. Ele ora ao Pai, agradecendo por ser ouvido, e então, com uma voz de comando que ecoa pela eternidade, ele grita: Lázaro, vem para fora. E o impossível acontece. O homem que estava morto, envolto em faixas funerárias, sai do túmulo, vivo. Jesus então diz aos que estavam ali: desligai-o
e deixai-o ir. A ordem de Jesus não foi apenas para o corpo de Lázaro, mas para as próprias amarras da morte. Lázaro estava livre, mas livre de quê? Exatamente. E o que isso significava para sua alma e seus pecados? Essa é a questão central que nos leva a um debate teológico fascinante. A ressurreição de Lázaro levanta uma série de perguntas teológicas complexas. A principal delas é o que aconteceu com a alma de Lázaro durante os 4 dias em que ele esteve morto. E quando ele voltou como uma folha em branco? Seus pecados anteriores foram apagados? Para responder a isso, precisamos entender a natureza do milagre. A volta de Lázaro à vida não foi uma reencarnação, nem foi a mesma ressurreição glorificada que Jesus teria mais tarde. Lázaro voltou ao seu corpo mortal. Ele viveria novamente e, eventualmente, morreria de novo. Ele não recebeu um corpo imortal. Portanto, a ressurreição de Lázaro não foi um reset de sua vida espiritual no sentido de anular seu passado. A Bíblia não nos dá nenhum indício de que Lázaro foi isento do juízo final ou que seus pecados foram automaticamente perdoados por causa desse milagre. O propósito do milagre não era oferecer a Lázaro uma segunda chance para se comportar melhor. O foco não estava em Lázaro, mas em Jesus, antes mesmo de chegar ao túmulo. Jesus diz a Marta uma das frases mais importantes de todo o Novo Testamento: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa declaração é a chave para tudo. A ressurreição de Lázaro foi um sinal vivo, uma prova física de que Jesus tinha autoridade sobre a vida e a morte. Ele não estava apenas consertando uma situação trágica, ele estava revelando sua identidade divina. Ele é a própria fonte da vida. Portanto, o milagre não anula a necessidade de fé e arrependimento. Lázaro, como qualquer outra pessoa, ainda dependia da graça de Deus para a salvação de sua alma. Sua volta à vida não o colocou numa categoria espiritual diferente. Então a ideia de que o milagre apagou seus pecados cria um problema teológico. Se voltar à vida resolvesse a questão do pecado, isso significaria que o sacrifício de Jesus na cruz seria desnecessário para Lázaro. Mas a Bíblia é clara. A salvação vem pela fé em Cristo e seu sacrifício redentor, não por experiências milagrosas, por mais espetaculares que sejam. A ressurreição de Lázaro não foi um atalho para a salvação, mas um megafone que gritava ao mundo quem era Jesus, o Salvador. Ele estava mostrando que o poder que pode trazer um corpo em decomposição de volta à vida é o mesmo poder que pode nos dar vida eterna. Agora, vamos trazer essa discussão para os nossos dias. Como a história de Lázaro se conecta com as nossas vidas no século 21? Vivemos em um mundo que de muitas formas é como Betânia antes da chegada de Jesus. Estamos cercados pelo medo da morte, pela dor da perda e por uma sensação de que certas situações são irreversíveis. Talvez seja um diagnóstico médico, o fim de um relacionamento, um fracasso profissional ou um vício que parece insuperável. Nós também temos nossas pedras que selam túmulos em nossas vidas, situações que nos fazem dizer: é tarde demais, já cheira mal. A história de Lázaro nos ensina que a perspectiva de Deus é radicalmente diferente da nossa, onde nós vemos um fim. Deus vê uma oportunidade para um novo começo. Onde nós vemos decomposição, Deus vê potencial para a ressurreição. O milagre de Lázaro não é apenas uma história sobre um homem que voltou a viver, é uma promessa de que o poder de Deus pode invadir as áreas mais mortas e sem esperança de nossas vidas. A voz que chamou Lázaro para fora do túmulo
É a mesma voz que nos chama hoje para sair das nossas próprias tumbas de medo, culpa, vergonha e desespero. Isso não significa que Deus vai magicamente resolver todos os nossos problemas terrenos da maneira que esperamos. Lembre-se, Lázaro morreu de novo mais tarde. O milagre não o isentou da jornada humana, mas o milagre deu a ele e a todos que testemunharam uma certeza inabalável: a morte não tem a palavra final. E isso se aplica tanto à morte física quanto às mortes que experimentamos em vida. Para o cristão de hoje, a mensagem é clara: sua situação nunca está além do alcance de Deus. O poder que ressuscitou Lázaro, e mais importante, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está disponível para nós através do Espírito Santo. Isso nos dá uma esperança que não é baseada em otimismo ou pensamento positivo, mas na realidade do poder de Deus. Ele pode trazer vida onde há morte, restauração onde há quebra e esperança onde há desespero. A pergunta para nós não é se Deus pode, mas se nós cremos que Ele pode. Você acredita, mesmo quando a situação parece impossível? Longe de gerar confusão teológica, a história de Lázaro oferece, na verdade, uma profunda segurança para os crentes de hoje. Sua ressurreição não enfraquece a justiça divina. Pelo contrário, revela a soberania absoluta de Deus sobre a própria morte. Lázaro não foi ressuscitado para escapar do juízo, nem para pagar sua responsabilidade moral. Ele foi levantado para revelar quem Jesus realmente é, a ressurreição e a vida. Sua história nos lembra que milagres não são atalhos que anulam a justiça, mas são sinais que apontam para o propósito redentor de Deus. Em um mundo marcado pelo medo, pela perda e pela incerteza, o legado de Lázaro proclama esperança. A morte não é o fim. O desespero não é permanente. E a graça de Deus pode chegar nos momentos mais inesperados. Acima de tudo, esse relato assegura aos crentes que o poder de Deus não está limitado pelo tempo, pela decomposição ou pela nossa compreensão humana. O que para nós parece irreversível nunca está fora do seu controle. Então, para encerrar, eu quero te convidar a refletir como você compreende a justiça divina à luz da misericórdia de Deus. Qual é o verdadeiro significado dos milagres na sua caminhada de fé? Eles são apenas eventos espetaculares ou são sinais que apontam para o caráter de Deus? E o mais importante, você está disposto a confiar em Deus mesmo quando os caminhos dele desafiam as suas certezas e a sua lógica? A história de Lázaro nos convida não apenas a crer em milagres, mas a crer mais profundamente no Deus que os realiza. É um convite para confiar que a mesma voz que chamou Lázaro para fora do túmulo também nos chama a cada dia para uma vida nova e abundante nele. Obrigado por assistir. Se este vídeo te fez pensar, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.